já queria começar perguntando o seguinte: é verdade que você largou o ensino médio para você empreender por conta própria? E aí, de Ensino repente, médio é sua foda. jornada empreendedora começou de lá, cara? Sim, ensino médio. Mas ensino médio é o ensino médio mesmo. Ensino médio, o primeiro ano do ensino médio. Eu larguei os estudos, porque ali eu já sabia que, inclusive, naquele ano que eu tomei essa decisão, eu já ia repetir de ano, porque eu não estava comparecendo tanto às aulas. Putz, eu sabia disso e eu permaneci nos estudos. Eu não, Não, larguei. olha lá. Tá Você aqui a podia ter diferença, sido- então. Caramba, cara. Só por isso. Podia ser Tem que Lucas largar os Afra. estudos. Mentira, E gente. o motivo era porque eu já estava envolvido com outros negócios. Nessa época, eu já empreendia. E como eu estava falando para você mais cedo, eu tinha uma loja de games. E com essa loja de games, eu tive que me desdobrar ali o tempo todo para conseguir arrumar tempo também para estudar. E percebendo que eu já estava satisfeito com aquilo, Aham. eu acabei largando os estudos. Você tinha uma loja de games. Tinha uma loja de games. E você curte games? Bom, não tanto quanto eu curtia, Aham. mas sim, eu comecei até mesmo a aprender o inglês, jogando games em casa, assistindo filmes. E em determinada época eu parei para pensar, ok, se eu vou ficar fazendo isso, como é que eu posso ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro com algo que eu gosto de fazer, algo que eu já estou fazendo todo dia, com games. Então eu montei uma loja de games no estoque de calçados da loja da minha mãe, sem pedir inicialmente a permissão dela. Então eu cheguei lá, ela tinha umas repartições, arrastei tudo e montei ali na metade do... Cara, um cubículo, literalmente. Quase o tamanho da mesa aqui, tá muito pequeno. E ali eu já comecei a empreender para diversas outras pessoas. Os amigos da escola me convidavam para poder formatar o computador que eles tinham na casa deles. Ia fazendo esse tipo de coisa. Até que eu conheci o digital, que eu acho que é onde vocês querem chegar. Logo também saindo do ensino médio, Tá. porque o empreendimento mesmo eu comecei a fazer aos 12 anos. Conhecendo o digital, eu percebi que eu poderia largar aquela minha loja de games. Mas peraí, você falou que você começou com 12 anos. 12 anos foi a loja de games. Isso. Então você começou paralelo ao estudo, então, à escola. Exato. Paralelo ao estudo. Aí E você é por colocou isso loja que no de- primeiro ano do ensino médio eu estava prestes a sair. Aham, Eu já tinha um negócio rodando e etc. Eu não estava indo muito às aulas. aham, E meu entendi. pai não estava nada feliz com isso, inclusive. É. Você teve muita reprovação assim por parte dos seus pais nessa época? Sim, tive. Até porque Eu sou adolescente, né? Larguei na escola. são da velha guarda, né? Eles Sim. sempre queriam proteger e etc. E ficavam bastante preocupados. O meu pai, então, mais preocupado ainda do que a minha mãe, por exemplo, com os estudos, porque ele percebeu que na vida ele perdeu uma grande chance se ele tivesse continuado os estudos e etc. Então, aquilo ele tentou passar para mim a todo custo. Então, sempre foi muito focado nessa parte. Quando eu tive que tomar essa decisão, foi bem difícil para ele e para minha mãe, inclusive. Como que foi, cara, nesse dia que você tomou uma decisão? Assim? O que foi? Porque essa decisão geralmente nunca é tomada imediatamente, ela vai sendo construída, né, na sua cabeça, até o momento que, de alguma forma, você toma coragem ou acontece algum evento que você toma a decisão naquele momento, né? O que foi o gatilho que te fez tomar essa decisão e como que foi esse momento de se desprender de algo que faz parte do padrão da sociedade e que, com certeza, fez parte do motivo que te fez chegar até aqui. E tem muitas pessoas que, às vezes, não têm coragem de fazer isso e continuam ali naquela cadeia produtiva de estudar, depois virar um empregado e seguir aquele fluxo, até que chega no final da vida, depende da aposentadoria do governo. Tudo, às vezes, porque não teve a coragem que você teve lá. De onde que veio isso? Qual que foi o gatilhozinho? Então, tiveram vários gatilhos. As pessoas sempre me perguntam, mas eu não tenho um dia específico que eu recebi um estalo e falei, vou fazer. É o acúmulo de várias e pequenas coisas que vão acontecendo no decorrer da vida. Eu me questionava muito com relação ao caminho que eu ia percorrer. Então, ok, eu estou estudando, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou descobrir, como todas as pessoas aqui ainda vão, depois eu vou para uma faculdade, quanto eu vou ganhar? Quanto tempo vou trabalhar? Como será a minha vida? Como eu estarei aos 30 anos? Eram perguntas que eu já me fazia antes dos 17, 18 anos. E, de certo modo, eu percebia que, aparentemente, eu era a única pessoa que questionava aquilo. Se você me perguntasse, na época, o que eu gostaria de ser ou fazer, seria ganhar dinheiro. Aí eu teria mais liberdade para tomar as minhas próprias decisões.
E eu parei para pensar, mas ok, eu vou aprender a ganhar dinheiro? Quem pode me ensinar isso numa faculdade? E se a pessoa vai estar numa faculdade me ensinando isso, como é o estilo de vida dela? Já observando aquilo, eu percebia que não iria condizer com o suposto mentor que eu realmente gostaria de adquirir para chegar nesse objetivo. Então, foram acúmulos de diversas coisas. Eu sempre fui mais independente, e eu dou crédito a isso graças aos meus pais, que nunca fizeram questão de me dar sempre o que eu pedia nas mãos e etc. Eles são bem trabalhadores, então incentivavam ali o Tiago, né, do passado, a procurar e perseguir suas próprias coisas. Mas, ao mesmo tempo, faça os estudos, termine. Mas me ajudou de certa forma porque quando eu tentava conseguir alguma coisa que eu queria, eu desejava, seja um bem material, seja, enfim, qualquer tipo de experiência na época, eu sempre percebia o quão limitado eu estava com relação ao dinheiro, sobre esse assunto. Então, eu já me questionava sobre como eu resolveria isso no futuro e se eu iria realmente querer seguir aquele caminho. Então, uma das decisões que mais me ajudaram nesse momento a sair do primeiro ano do ensino médio foi o fato de eu ter conhecido o marketing digital pelos norte-americanos. Então, como eu já ficava boa parte do tempo no computador, eu me inscrevi em várias listas de e-mails de diversas coisas e, de repente, eu acabei recebendo um e-mail e entendi meio que o padrão ali do que a pessoa estava não oferecendo, mas fazendo, sabe? Aquele padrão de como ela estava tentando incitar uma venda, incitar os gatilhos, etc. E aquilo me chamou muita atenção. Então, eu pensei, tá, eu acho que eu sou capaz, mesmo não tendo tanto conhecimento, de fazer pelo menos uma página, como essa pessoa está fazendo na internet, a partir do meu computador em casa. Olha só, eu tiro 3 coisas do que você falou importantes, que são características de um empreendedor e que geralmente nos levam a um caminho positivo em relação ao sucesso. A primeira das características que eu percebo aqui é que você falou que você pegou o fundo da loja de sapato da sua mãe, ela não sabia ali na época, e você usou aquilo quase que de depósito, quase que para você construir a sua loja, né? Uhum. E eu vejo que, de certa forma, o empreendedor ele tem uma coisa de ele não avisar o que ele vai fazer, ele faz. Exato. Né? Então, tem gente que fica avisando, falando, perguntando, pedindo, planejando. Será que eu posso? Sabe qual que é o que eu pensei nessa época? Se eu perguntasse para ela, ela diria não. Uhum. Então, eu arredei todas as estantes de calçados, porque eu estava no estoque. Eu não estava na loja, literalmente. As pessoas, para saberem que eu estava ali, teriam que ser avisadas, né? Os amigos de escola iam lá, frequentavam, etc. Mas eu sabia que se eu avisasse a minha mãe, eu pedisse a permissão, provavelmente ela não deixaria. Perfeito. E o que eu fiz foi, ok, eu vou organizar esse lugar, vou acumular todas as estantes em um só lugar, vou limpar essa área e vou colocar aqui todas as coisas que eu preciso na parede. Perfeito. Eu vou furar a parede com uma furadeira. Nem sabia. Eu peguei uma furadeira, conectei numa extensão e ali, já jovem, eu estava furando a parede e pregando as coisas conforme eu mesmo já estava... Eu encomendei uma marcenaria, isso antes de avisá-la. Então, eu pensei comigo, tá, na hora que ela vê isso aqui do jeito que eu já fiz, vai ser muito difícil ela tentar me fazer voltar atrás. Olha só. Não, cara, a primeira vez que eu peguei numa furadeira, o Kaique já está acostumado, né, Kaique? Já bateu laje e tudo, né? O Thiago é muito precário. Tem várias histórias, né? Não, cara, eu fui pegar uma furadeira. Eu te falei disso daqui uma vez? Não, acho que não. Só botar uma mini estantezinha assim. E eu falei, como que eu boto esse negócio? Uma furadeira. Chama alguém. Ah, sim, uma furadeira, né? Aí eu fui lá, falei, é aqui, né? Bota um aqui, né? Aí peguei assim, mirei a furadeira, fiz um xizinho com um lápis. No que eu apertei o botão, cara, fez assim, ó. Aí, cara, a parede rasgou. Eu falei, acho que eu não sei fazer esse negócio direito. Era difícil, cara, né? Eu não tenho o mínimo skill também com essas coisas, cara. Eu sou muito ruim, Eu já consigo, já consigo. Eu troco uma lâmpada e eu já falo, caramba, cara. Sou o Superman, Vamos a obra aqui, E aí, olha só, isso que a gente falou de a gente não avisar, a gente fazer, o empreendedor tem esse senso de rebeldia um pouco maior, né? Um pouco de rebeldia em relação ao quão linear é o sistema, ao quão previsível é o sistema, onde todas as pessoas elas se encaminham quase como se fosse um rio levando um tronco, de alguma forma. Então, o empreendedor tem esse senso de rebeldia de alguma forma que você mostra. A outra coisa é que você fez o que, para mim, é o primeiro passo na libertação do empreendedor.
você falou o seguinte, ó, eu questionava aquilo de como que eu iria fazer, eu ia ganhar dinheiro se eu fizesse isso? Você se questionou. E as pessoas, elas vivem afirmando, reclamando, discutindo, querendo provar o ponto delas, mas elas nunca se questionam. Uhum. Elas nunca se questionam. E se elas não se questionam, elas não se abrem a novas possibilidades. E aí elas vão sendo empurradas como se fosse na época que eu estava pegando lá a linha vermelha, muitas vezes fazer reunião no metrô, abre a porta e você não precisa nem se mexer, você vai sozinho. Carregado. O mundo faz isso com a gente, né? E refletir, cara, te faz chegar a respostas diferentes, né? E respostas muito duras. Sim, né? Duras. Essa reflexão que você falou da faculdade é interessante, porque, cara, às vezes a pessoa paga 2, 3 mil reais num curso, mas não sabe quanto que essa profissão gera. Tipo, pô, sei lá, vou me terminar essa faculdade, será que eu vou ganhar pelo menos a mensalidade que eu paguei desse curso? E às vezes cara. não, tá ligado? Uhum. E aí, acho que a terceira coisa que eu tiro aqui é o seguinte: você falou, eu conheci o marketing digital ali pelos norte-americanos, não é? No final das contas, você poderia ter conhecido pelos brasileiros, pelos norte-americanos, talvez daria para ter tido o mesmo resultado. Mas você demonstra o seguinte, que você está procurando coisas onde a maioria não está. Né? E se você procura coisas onde a maioria não está procurando, você tem referências diferentes e aí você se torna mais raro, mais escasso, mais diferente. Logo, você tem um valor diferente. Você não é tão parecido quanto os outros. Uhum. Né? E eu vejo que os empreendedores, eles, geralmente, os mais bem-sucedidos, eles são diferentes. Eles não são todo mundo parecido. As pessoas não se vestem iguais, pensam iguais, falam iguais. Eles têm sempre uma coisa diferente. Uhum. E sempre que eu converso com um empreendedor que tem algum grande resultado, eu vejo que tem alguma característica que eu falo, nossa, isso aqui é diferente. Porque eles pensam diferente. E para você agir diferente, você tem que colocar referências diferentes na sua cabeça. Exato. Você procura coisas em lugares diferentes. Exato. E aí você teve muito resultado, pelo que eu entendi, no marketing digital. Sim. Né? E dentro do marketing digital, eu queria entender o seguinte: qual que é a sua especialidade dentro do marketing digital, digamos assim, ou dentro do marketing de uma forma